aí, vamos falar também, Vene Casagrande, vamos falar do Flamengo. O Carrascal já voltou pro Flamengo depois de ser convocado, já participou do treino. Como é que tá aí essa situação do Carrascal, Vene Casagrande? Vamos lá, ele desembarcou no Rio de Janeiro por volta de 8h30 da manhã e foi direto para o Ninho do Urubu, se reapresentou ao técnico Leonardo Jardim e, segundo o Flamengo, ele participou normalmente da atividade dessa terça-feira, ou seja, já fica à disposição para o jogo contra o Red Bull Bragantino na quinta-feira, até porque estamos falando de um Carrascal que encerrou a preparação dele na data FIFA com poucos minutos em campo contra a Colômbia. Na quinta-feira, na derrota para a Croácia, ficou só 27 minutos, ele foi acionado no segundo tempo, e no jogo contra a França ele nem sequer saiu do banco de reservas. Ou seja, foi pouco utilizado na seleção colombiana. Fisicamente, estamos falando de um jogador apto a entrar em campo contra o Red Bull Bragantino e eu acredito que tem chance até mesmo de ser titular, embora não tenha participado de grande parte dos treinamentos durante essa data FIFA. E o Bruno Henrique? O Bruno Henrique está 100% liberado, clinicamente liberado, à disposição do técnico Leonardo Jardim. Ele só não é relacionado para pegar o Red Bull Bragantino se o Leonardo Jardim não quiser, o que eu acho que não vai acontecer. Estamos falando de um jogador extremamente importante, tem características que interessam demais ao técnico Leonardo Jardim, pode agregar bastante e é um jogador que ainda não entrou em campo com o novo comandante. Acredito eu que até mesmo o novo comandante, o Jardim, quer ver o Bruno Henrique desempenhar com a camisa do Flamengo. Então, estamos falando de um baita reforço caseiro para o treinador. O Bruno Henrique, como é que encaixa nesse time aí do Léo Jardim para você, Caio? Eu acho que ele não encaixa no time titular atualmente, pode me corrigir se eu estiver errado, mas eu acho que o Bruno Henrique ele não é que ele encaixe taticamente, ele encaixa no Flamengo na posição de ídolo. Ele é um ídolo do clube que deve ser respeitado e quando ele entra em campo ele tem total capacidade de resolver os jogos porque ele tem estrela, porque ele tem capacidade física e técnica também, mas acima de tudo por ser um cara respeitado na história do Flamengo. Vene, que fofoca é essa? Deixa eu pegar aqui. Tava olhando aí, sem querer que eu olhei. Não foi uma coisa rápida. Aí que eu tava na minha solitude. Meu Deus, será que eu tô por dentro da fofoca? Aqui, o Plata não tá mais seguindo o Flamengo? É, tem isso, né? Gosta, né? Viu como é que ele gosta? Quando acontece esse tipo de coisa. Você que é mulher e tem amiga que aquela fofoca boa, tem que ter um homem. Amigo fofoqueiro é a melhor coisa que tem. Olha aqui. Ah lá, Vene. O Flamengo bota lá, seguindo, isso aqui é o Plata, tá? Olha lá, a gente fez tudo. Botou lá, esse aqui é o Instagram do Plata. Stalkeando o Gonzalo Plata. Aí vai lá, seguindo, botou, pá. Aí seguindo, lá apertou o botão do seguindo. Aí escreve Flamengo. Escreve Flamengo. Não tem ninguém. Não, e tem outro detalhe dessa fofoca. Ele apagou várias fotos com a camisa do Flamengo. E a capa dele é ele neutro. É isso. Ele... Só volta no perfil. No perfil tá dizendo que é jogador do Flamengo? Futebolista tá del lá, Flamengo. Ah, só falta ele tirar, né? Ainda não tirou, não. Mas como é que caiu isso lá no Flamengo? Ah, isso aí é apenas um detalhe da quantidade de besteira que ele já fez, né? Se a gente parar e analisar, isso aí é apenas a cerejinha do bolo de várias besteiras que o Gonzalo Plata já fez e continua fazendo, porque durante a data FIFA ele deu uma entrevista. Assim, se eu fosse amigo do Gonzalo Plata, eu ia virar para ele e falar: Plata, não fala nada, o silêncio não comete erros nessas horas. É o quê? Fica calado. O silêncio não comete erros. É isso. Essa frase é Essa boa. É clássica, né? E eu tô falando ela direto para certas pessoas. Agora a gente vai para as informações. Vamos lá. Flamengo e Santos, galera. Mais de 25 mil ingressos já foram vendidos em 1 hora, tá? Após a abertura para público geral. Já são mais de 42 mil bilhetes emitidos para o jogo de domingo às 5h30 no Maracanã. Domingo de Páscoa. Será que o Flamengo vai dar chocolate no Santos? E a expectativa da diretoria é para mais de 60 mil presentes no Maracanã. Repito, o jogo 5h30 da tarde. Esse jogo vai ter um holofote ainda maior, porque é um bom teste para Neymar provar que tem condições de jogar a Copa do Mundo. Acredito eu que o Neymar, craque do Santos, e para muitos o craque que pode salvar a seleção brasileira nessa Copa do Mundo, terá um bom teste. Será que ele passa no teste? Espero que não. Espero que dê Flamengo no Maracanã. Pois bem, galera, Léo Pereira falou sobre a saída de Felipe Luiz do Flamengo. Abre aspas. O presidente fez o que precisava ser feito pelo Flamengo. Eu estava em casa, tinha acabado de perguntar para o preparador físico qual seria a programação do próximo dia, que ainda não tinha saído.
Fui pego de surpresa, assim como vários outros jogadores e o próprio Felipe. Mas o presidente teve que tomar alguma atitude, pensando no Flamengo. Sei que todo mundo ficou chateado no momento e a própria torcida teve uma grande repercussão, mas sabemos que o presidente tem tomado as melhores atitudes em relação à instituição. Nós somos pagos para estar lá e dar o melhor ao Flamengo. Léo Pereira, fenômeno na resposta, é isso. O jogador pode ficar espantado, o jogador pode ficar surpreso, o jogador no primeiro momento pode ficar até triste, chateado com a saída de um amigo que é o Felipe Luiz, ele é amigo de todo mundo, sem sombra de dúvidas, mas jogador não pode ter corpo mole porque um treinador que é muito querido foi demitido. Esse é o ponto. Léo Pereira, com outras palavras, ele diz o seguinte: jogador é pago para treinar e jogar. Jogador não é pago para ficar escolhendo treinador. Jogador não é pago para ficar tristinho, cabisbaixo, porque um treinador foi demitido. Felipe Luiz deveria ser demitido ou não? Eu tenho a minha opinião. Você tem a sua e o BAP sabe, a gente sabe muito bem que ele tinha a dele, tanto é que ele tomou a decisão, como disse Léo Pereira, pensando no melhor para o Flamengo. Não no melhor para o BAP, não no melhor para José Boto, não no melhor apenas para os jogadores, mas para a instituição Flamengo. Instituição essa que é enorme, ninguém, nem Zico, é maior do que a instituição Flamengo. E essa instituição paga muito bem os seus funcionários, leia-se, os jogadores, para eles performarem da melhor maneira possível. E essa instituição investiu alto para contratar um outro treinador, que é muito bom, por sinal, e tanto é que os jogadores já estão elogiando o dia a dia de Leonardo Jardim. Então, segue o baile, parabéns ao Léo Pereira pela declaração. Luiz Henrique, agora é o assunto, jogador de seleção brasileira que vai estar na Copa do Mundo, pelo menos o Ancelotti não disse, mas eu acho sim que ele vai estar na Copa do Mundo, a não ser que se machuque, porque joga muita bola e a torcida do Flamengo pede muito a contratação desse jogador. Eu até vi um vídeo do parceiro pilhado, o Thiago Asmar, falando que o Flamengo pensa na contratação. Óbvio que o Thiago Asmar não ia inventar isso, o pilhado não ia inventar isso, ele está lá acompanhando a seleção brasileira, certamente apurou muito bem essa informação, e eu espero que faça isso. Eu acho que o Flamengo, a instituição grande que é, tem que pensar em grandes jogadores. E o Luiz Henrique é um baita jogador. Vene, você queria o Luiz Henrique? Gente, pô, agora, hoje, nesse momento, o Luiz Henrique joga muita bola. E ele deu uma entrevista ao canal Gold para a jornalista Isabelle Costa, e a Isabelle perguntou a ele sobre jogar no Flamengo, se ele jogaria no Flamengo. Ele, cara, sempre muito carismático, com um sorrisão no rosto, disse: eu não posso falar, risos, eu não posso falar disso agora, eu quero desempenhar o melhor no meu clube para depois decidir meu futuro com a minha família. Bom ponto, não descartou. Em outros momentos, ele poderia falar: não, sou cria do Flu, jamais jogaria no Flamengo. Agora, deixou a porta aberta. Brincadeiras à parte, a gente sabe que é uma operação difícil e cara, porque eu duvido o Zenit liberar aí por um valor abaixo do que eles investiram, que já foi um valor alto, e agora ele em alta aí, seleção brasileira, Copa do Mundo, vai ser difícil tirar o Luiz Henrique do Zenit, tá? E para finalizar nosso vídeo, galera, renovação de contrato de Bruno Henrique. Perguntei ao empresário dele se tinha alguma novidade, aí ele falou: semana que vem estarei no Rio. Eu perguntei: para se reunir com o Flá? Ele disse: provavelmente sim. Lembrando, o Flamengo fez uma proposta ao representante de Bruno Henrique em uma reunião que aconteceu dias atrás, e agora as partes estão negociando. A proposta do Flamengo é uma renovação por mais um ano. Lembrando que a última renovação de contrato de Bruno Henrique foi em 2023. Teoricamente, na visão de pessoas que administram a carreira dele, o salário dele já está defasado em relação ao que os demais jogadores, destaques do elenco, também ganham atualmente. Então é uma conversa. Lembrando que estamos falando de um ídolo, tá? Então todo cuidado é pouco na hora da comunicação, porque eu acho que a imagem do ídolo não pode ser arranhada, não pode ficar arranhada por conta de uma negociação de renovação de contrato. Eu gosto sempre de lembrar da negociação envolvendo Everton Ribeiro, outro ídolo, que no fim das contas acabou não ficando, mas foi uma negociação extremamente justa e limpa com todos, e a imagem não ficou arranhada. Eu acho que, assim, depende, quem tem que definir é o técnico. Ele vai usar o Plata? Ele vai colocar o Plata para jogar? Se ele não vai usar, empresta.
Se por acaso ele tiver planos para o jogador, não presta. Decisão do Leonardo Jardim. Ele pode ser útil. Claro que ele pode ser útil. Ele não é um jogador lixo, descartável. Não é assim também. Agora, se tem problemas de comportamento e tudo, alguém tem que botar isso em ordem, né? Inclusive o seu Zé Boto, né? O que é que faz o seu Zé Boto com relação a isso? É isso. Agora, se o Cruzeiro tiver uma possibilidade de pagar um valor que vale a pena para o Flamengo e não fosse utilizado ou trocar por um jogador, beleza. Vamos embora. O Flamengo teria pedido, segundo o Rodrigo Matos, em troca o Caio Jorge, o Kaique, que foi convocado, aí não dá, né? O Cruzeiro não vai entregar um jogador numa situação dessa em troca do Plata, que está embaixo, no próprio Flamengo. Ele tem contrato, segue lá. Aí no meio do ano talvez possa ser vendido, aí vê o que faz com ele. Mas é o técnico que tem que decidir. Vai usar ou não vai? Né? Se não for usar, agora você pode estar reforçando o adversário. Né? Tem isso também. Porque fica essa ideia como se o jogador fosse um lixo descartável. Não é isso. Ele tem problemas sérios de finalização. Quando chega ele na frente ali, ele cria muito pouco. Para o atacante deixa de fato a desejar. Mas ele tem lá suas virtudes e pode ser útil a qualquer equipe, pode ser útil ao Flamengo também. Então, no caso, Mauro, você acha que o maior problema do Plata, por ele não estar sendo ainda aproveitado pelo Jardim, é a questão em campo, né? Tomada de decisão. Sem dúvida, sem dúvida. Se ele estivesse em campo treinando bem, executando o que o técnico espera dele e entrando nos jogos e bem, que ele entraria nos jogos, né? Você acha que o técnico está preocupado se ele passou a noite em casa ou sei lá onde? Ou segurando uma bolsinha com abadá? Eu duvido. Não tem mais o que fazer do que se preocupar com isso, né? Agora, quando o jogador não corresponde em campo, aí a vida fora do campo começa a virar notícia, entendeu? Essa é a questão. Simples assim. E agora, o André sempre fala aqui, ele corre pra caramba. O problema dele não parece ser falta de condições físicas em campo. Só que quando ele corre, como contra o Landuz, que ele correu do meio do campo até a área com a bola, ele chuta um peteleco para fora. É alérgico a gol. Para mim esse é o grande problema. E o técnico já falou lá atrás que o vê como um ponta, não como um falso 9 ou coisa parecida. Cada treinador, gente, tem uma visão do futebol e de como os jogadores vão se encaixar dentro do seu esquema de jogo. O Felipe Luiz viu o Plata de uma maneira. O Jardim vê de outra forma. De acordo com o jornalista Antônio Carlos, o Flamengo avalia a possibilidade de contratar o atacante Gabriel Martinelli, atualmente no Arsenal, como parte de um planejamento estratégico voltado para o rejuvenescimento do elenco e a manutenção da competitividade da equipe nas próximas temporadas. A diretoria entende que é necessário investir em jogadores mais jovens, com alto nível de intensidade, velocidade e poder de decisão. Internamente, o nome do atacante é visto como uma opção ideal para renovar o setor ofensivo, trazendo mais mobilidade e versatilidade ao ataque. Martinelli se destaca pela habilidade no 1 contra 1, pela capacidade de atuar aberto pelos lados do campo e também por sua facilidade em jogar mais centralizado quando a situação exige, qualidades que agradam tanto à comissão técnica quanto aos dirigentes do departamento de futebol. Apesar do interesse, o Flamengo reconhece que a negociação é extremamente complicada. O jogador é valorizado no mercado internacional, possui contrato longo com o clube inglês e é considerado peça importante no elenco. Mesmo assim, a diretoria estuda alternativas para tentar viabilizar a contratação e uma das opções analisadas seria um empréstimo com obrigação de compra ao final do período, com valores previamente estabelecidos. Essa estratégia permitiria diluir os custos e tornar a operação mais compatível com a realidade financeira do futebol brasileiro. Nos bastidores, há o entendimento de que possíveis saídas no atual elenco poderiam facilitar a chegada de um reforço desse porte. Nesse contexto, as situações de Samuel Lino e Everton Cebolinha ganham relevância, já que ambos, segundo as informações, não devem permanecer no clube na próxima temporada. Agora eu quero saber a sua opinião de vocês. Gabriel Martinelli será um bom reforço? Sim ou não? Deixe sua opinião no comentário. O melhor comentário eu vou fixar. Não esqueça de curtir o vídeo e inscreva-se no canal para não perder nada do Flamengo. Até a próxima e saudações rubro-negras nação.